Mas vamos falar então de outro jogador que também, inclusive, atuou na Ligue 1, passou pelo Lyon, Lucas Paquetá, porque temos notícia do nosso Daniel Mundim, publicada ontem. Cracaço Daniel Mundim, que hoje está desfalcando aqui o Gringolândia, porque né, não consegue trabalhar 24 horas por dia. Manchester City faz proposta de 437 milhões de reais por Lucas Paquetá. Isso aí, em libras, dá 70 milhões, em euros, pouco mais de 80. É um valor muito relevante. E me chamou muita atenção, cara, porque, Lois, eu não sei se você concorda, eu não acho que o Paquetá tenha feito aquela temporada de encher os olhos no West Ham, mas quando você observa o Guardiola querendo o jogador, meu amigo, quem tá certo é o Guardiola. Quem somos nós para discutir? Dar aquele ok, né? Mas seria muito interessante, né? Acho que é uma negociação que vai ainda, né? Acho que o West Ham vai tentar fazer um dinheiro maior. O West Ham, é bom lembrar que perdeu o Rice. Então, vendendo o Paquetá também vai ter um novo meio-campo, ou seja, fica complicado de você remontar, mas seria uma baita transferência do Paquetá aí pro City, né? Pelo que a imprensa inglesa publicou depois da notícia do Mundim, o West Ham ele tem com o Paquetá teria uma cláusula que existiria uma multa rescisória na próxima temporada, que seria de 85 milhões de libras. Ou seja, se na próxima temporada o City for lá e oferecer 85 milhões de libras, ele levaria o Paquetá. Esse não é a situação de agora. Uhum. Mas, poxa, pensando pro Paquetá jogar no Manchester City, campeão da Europa, campeão inglês, campeão tríplice coroa. É o melhor time da Europa. Melhor time da Europa, com certa folga hoje, né? Sim, sim. Seria sensacional. Ele já tá na Premier League, já tá mais adaptado. É um jogador que ele ainda é novo, tem 25 anos, já não está nos 29 ou 30, então para ele seria sensacional, aprenderia muito. Imagino que a saída do Bernardo Silva ela abriria mais espaço para o Paquetá. Imagino que ele teria mais espaço no time e também assim, no City, são pouquíssimos os que são titulares absolutos. Você tem ali... Tem um rodízio muito grande, Você né? tem um rodízio, o Mahrez que saiu para o futebol da Arábia Saudita é um excelente jogador, ele não era titular. Ele vinha... em alguns jogos ele era titular, em outros não. O Foden, que é um ótimo jogador também, bem mais novo, ele não é titular absoluto. O Grealish também não. Então são raríssimos ali os jogadores que são titulares absolutos. Talvez e até os que são titulares, vez ou outra, são poupados, né? Para não jogarem vários jogos seguidos. De Bruyne, por exemplo, às vezes tá fora. Ali eu considero o Rodri, o De Bruyne, o Haaland, e tem algumas situações que ele é poupado. Sim. O Ederson e o Rubem Dias. De resto... Muda bastante. Principalmente esse sistema defensivo, né? Acho que o Guardiola mexe bastante. Vou colocar na tela, só para a gente ilustrar, as maiores transferências da Premier League até agora. Claro, a janela ainda vai até o início de setembro, tem muita coisa para acontecer, mas só para a gente ilustrar em que posição o Paquetá estaria. Ó, a gente tem o Rice, é a maior transferência dessa janela, saiu do próprio West Ham por 116,6 milhões de euros. O Gvardiol, contratado zagueiro croata, o mascarado da Copa do Mundo, para você, se você não lembra pelo nome, o City pagou 90 milhões de euros e o Paquetá entraria ali, em terceiro lugar. Então seria uma transferência muito relevante, mais uma saída do West Ham e mais uma contratação do City. A gente tem o Havertz, né, que mudou do Chelsea para o Arsenal, Højlund, contratação do United, que estava na Atalanta, e o Szoboszlai, que foi do Leipzig para o Liverpool. Então o Paquetá se colocaria na terceira posição. Kaique, chegaria para jogar, o que o Lois falou faz muito sentido. Esse time titular do City, ele tem muitas metamorfoses ao longo de uma temporada. Mas você acha que o Paquetá chegaria, até por conta desse valor, um valor alto, passaria de 80 milhões de euros, para ser um dos caras desse time? Lembrando também que o City contratou o Kovacic para essa temporada, perdeu o Gundogan, pode perder o Bernardo Silva ainda. Como que você enxerga essa chegada, essa possível chegada do Paquetá lá? Eu acho que o City não costuma contratar um jogador assim para ser o cara, né? Ele acaba sendo o cara com o decorrer da temporada, o rendimento. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para o Paquetá. É o melhor time do mundo, o melhor time da Europa na última temporada. E tem uma lacuna ali. O Lois imagina ele entrando ali, talvez no lugar do Bernardo Silva. Eu vejo ele entrando na vaga do Gundogan, por exemplo, né? Que é ali no meio de campo, que é um jogador que saiu muito em alta, no auge da carreira, na minha opinião, assim, fazendo muitos gols, fazendo uma função muito importante ali no meio de campo do City. E eu acho que o Paquetá entraria bem nessa vaga. Não sei se já chegaria de titular, provavelmente sim,
Mas eu acho que o Paquetá teria uma grande oportunidade de trabalhar com o Guardiola, que eu acho que é um treinador que seria perfeito para a carreira dele. Porque o Paquetá, Flamengo, Milan, no Lyon, no West Ham, ele fez funções muito diferentes, muito distintas, assim. O Paquetá, hoje ele é um volante, é um segundo volante. Até na seleção. Sim, jogou pelo lado esquerdo, na Copa ele jogou de segundo volante. Sim. Né? Jogou de meia. Quando no pré-Copa parecia que ele ia ser o terceiro homem. Porque a gente imaginava que jogaria Casemiro e Fred e ele. Só que chegou na Copa, para a entrada do Vinícius, né? Acabou se mudando isso. No Lyon ele jogou mais na frente. Então, até de centroavante no Flamengo ele chegou a jogar. Então, assim, é um jogador que é muito talentoso, é um dos grandes talentos da nossa geração e que eu acho que precisa de um treinador como o Guardiola para dar aquela definição. Pronto, Paquetá, você é isso aqui, você vai ter sucesso nessa função. Mas por outro lado, não pode ser um bom ponto para o Guardiola, um jogador polivalente? Eu acho, o Bernardo Silva justamente isso. O Bernardo Silva é um baita exemplo disso. Qual é a posição do Bernardo Silva? Eu acho que justamente o Guardiola teria a capacidade de saber usar o Paquetá em multifunções. Contar com um jogador voluntarioso para fazer várias Que foi um problema que ele enfrentou em alguns períodos do Milan, que não sabiam exatamente como utilizá-lo em algumas posições do meio de campo. E com o Guardiola, Guardiola a gente não precisa nem detalhar muito quem é. Então, provavelmente ele conseguiria fazer o Paquetá jogar em diferentes posições e funções ali no meio de campo e rendendo o máximo. E como seria bom para a seleção brasileira também, né? Você ter um titular da seleção, acho que o Paquetá tem esse status, né? Foi titular na Copa do Mundo e, claro, o técnico agora é outro, né? A gente não sabe até quando, inclusive, se o Ancelotti vem ano que vem, mas você ter um jogador de relevância na seleção dentro de um time como o City, lógico, você já tem o Ederson, mas é diferente, né? Você ter aquele jogador de meio campo que tá num ritmo ali de Manchester City, é outro patamar, né?